Olá pessoas, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Geografia aqui para falar sobre dois assuntos muito interessantes e que estão aí na atualidade: a nuvem de poeira Godzilla e o ciclone Bomba. Senta aí, fica confortável e aproveita que lá vem conteúdo. No dia 22 de junho, começou a surgir notícias sobre uma nuvem de poeira Godzilla. E muitas pessoas especularam bastante sobre o que seria essa nuvem de poeira que vinha lá do continente africano e estava chegando aqui na América. Para começar, essa nuvem de poeira Godzilla, ela é um fenômeno natural. É nada mais nada menos do que uma partícula de poeira que sobe por conta da alta temperatura e da baixa pressão atmosférica. Esse fenômeno ele é muito comum anualmente e acontece geralmente nesses meses de junho, julho até agosto. A diferença é que esse ano ela surgiu com a maior intensidade e foi a maior intensidade nos últimos 50 anos. Para compreender melhor o que é essa baixa pressão atmosférica, essa alta temperatura, a gente tem que entender um pouquinho sobre as mudanças atmosféricas. O ar, gente, quando ele está aquecido, ele está expandindo. Por isso, ele se torna mais leve. Pelo ar ser mais leve e quente, ele acaba subindo. E quando esse ar sobe e vai até as camadas mais altas da atmosfera, ele acaba levando micropartículas da areia que vem lá do deserto do Saara, através do Atlântico Norte, aqui para o continente americano. Geralmente as notícias que a gente viu eram sobre coisas negativas relacionadas à nuvem de poeira Godzilla. Porém, essa nuvem de poeira ela tem seus impactos positivos. Ela inclusive é necessária para a preservação de certos ecossistemas. Sabia não? Essa poeira ela vem trazendo vários minerais lá do continente africano. Com essa riqueza mineral, ela consegue abastecer diversas florestas equatoriais, como por exemplo a floresta amazônica, que ela é extremamente rica em matéria orgânica, mas não tem uma riqueza tão grande em minerais. Uma outra coisa é o abastecimento das praias. Boa parte das praias do Caribe recebem a areia lá do continente africano. É muito interessante ver como funcionam esses sistemas geológicos, né? Esses sistemas naturais. Um outro fator interessante positivo dessa nuvem é justamente a temperatura. Os materiais eles têm uma capacidade de refletir ou absorver o calor, que é o chamado albedo. Essa nuvem de poeira ela também tem seu albedo. E essa capacidade de albedo da poeira ela vai conseguir absorver um pouco mais de calor e regular as temperaturas de determinados locais. Como consequência também desse fato do albedo, a gente pode suprimir determinados ciclones, como aconteceu agora recentemente na parte sul do Brasil. Ela acaba trazendo uma temperatura mais alta, um clima mais seco, o que diminui a quantidade de ciclones e furacões lá na América do Norte e América Central. Justamente porque os ciclones eles precisam de uma alta pressão atmosférica. Então, se eu tenho uma massa de ar de baixa pressão atmosférica ali, dificilmente vai acontecer um ciclone. Então quer dizer que só tem lados positivos dessa poeira? Não, pelo fato dessa poeira ela estar um pouco mais excessiva, um pouco mais forte do que os anos anteriores, a gente tem alguns impactos negativos. A gente pode até relacionar um pouco dessa mudança, né, dessa poeira um pouco mais intensa, com problemas como o aquecimento global. Porém, isso fica para uma outra aula. Quando a gente está falando dos impactos negativos, o primeiro, essa poeira ela pode aumentar a dificuldade de visualização, por exemplo, de embarcações e, consequentemente, acabar com determinadas paisagens. A gente pode falar também de impacto negativo e de suprimir tempestades tropicais. Professor, mas você falou aí que isso é bom porque não vai acontecer ciclones. Sim, mas pelo fato dele trazer um clima um pouco mais seco e de uma baixa pressão atmosférica, isso diminui a quantidade de chuvas. Quando você tem essa diminuição muito grande das chuvas, isso pode acontecer com que a gente tenha problema, por exemplo, em safras, né, na agricultura. Um outro lado que a gente pode ver negativo é justamente o problema respiratório. A gente vive em um momento onde as pessoas com problemas respiratórios já estão muito sensíveis por conta da Covid. Isso dificulta ainda mais, porque ele traz problemas justamente para quem tem algum tipo de doença respiratória. Sem falar que essa poeira ela pode trazer diversos materiais um pouco mais perigosos, como por exemplo agrotóxicos, materiais químicos pesados, certo? Para o Brasil, a gente não tem nada grave. Diversas fotos circularam na internet, mas tudo isso era muito fake. Pessoas falando de uma nuvem perigosa que estava chegando, mas aqui no Brasil o impacto ele é positivo. Essa nuvem de poeira vai justamente levar todo esse mineral lá para a floresta amazônica. Aquela região vai ser abastecida com minerais, sem nenhum risco para a população.
Bem, pessoas, esse termo ciclone bomba pode parecer meio que assustador ou algo extraordinário, só que a gente tem que entender o motivo desse termo. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é um ciclone. Muitas vezes a gente confunde o que é um ciclone, um furacão, um tornado. Os ciclones, gente, são ventos fortes que se formam a partir de movimentos ciclônicos, desse movimento que eu vou explicar hoje, justamente da mudança de pressão atmosférica. Os tornados, eles são menores e mais locais, porém com um poder destrutivo maior. Enquanto que o ciclone vai ter ali ventos de 150, 170 km por hora, um tornado ele vai ter uma área bem menor, mas onde ele passar ele vai ter um poder destrutivo maior, porque ele pode chegar até 500 km por hora. Mas quando a gente fala de furacão e tufão, nada mais é do que um ciclone. Um furacão, ele é um ciclone que acontece justamente na parte do Atlântico, certo? Ou na parte da América do Pacífico. Então, nessas regiões, quando a gente tem esse furacão acontecendo, é porque ele está nessas regiões do Pacífico, na América do Pacífico e no Atlântico. Quando acontece um ciclone desse nível lá na Ásia, né, na parte do leste do Oceano Índico, na parte do extremo leste da Ásia, a gente vai ter aí um tufão. Então, depois de falar um pouco sobre o que é esse ciclone, esse furacão e tudo mais, a gente agora vai entender por que é um ciclone bomba. Bem, gente, uma bomba é algo que explode, é algo repentino. Um ciclone ele se forma a partir da mudança de pressão atmosférica. E ele se chama ciclone bomba porque ele tem uma mudança de pressão atmosférica de até 24 hectopascais em menos de 24 horas. Então, quando você tem uma mudança de pressão atmosférica repentina, você tem um ciclone bomba. E para entender como se forma um ciclone como esse, a gente tem que entender a diferença de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso que o ar tem sobre nossas cabeças, de uma forma bem simples. Essa mudança de pressão é o que pode causar um ciclone. Então, se o vento é um movimento do ar, para ele se movimentar, ele tem que ter uma pressão atmosférica. Áreas de alta pressão atmosférica sopra o vento para uma área de baixa pressão atmosférica. Se eu causo pressão aqui, aquela matéria que está ali ele vai ser deslocada e assim se forma o vento. Então pense o seguinte, o ar ele tem temperatura, então quanto mais quente o ar, mais ele se expande, e quando o ar se expande ele fica menos denso, consequentemente a sua pressão atmosférica ela é menor, porque ele vai estar menos concentrado. Quando o ar ele esfria, ele se concentra, certo? Quando o ar se concentra, ele fica mais pesado e por isso a sua pressão atmosférica é maior. Então, como funcionam os ventos? Em um lugar frio, a pressão atmosférica aumenta e os ventos são levados até as áreas de menor pressão atmosférica. Tá, professor, e como é que se formou esse ciclone bomba? A gente tem aí uma mudança repentina de temperatura. A gente tem uma massa de ar fria chegando em grande quantidade na região sul do país, principalmente ali nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com essa massa de ar fria, o que acontece com o ar? Ele desce. Quando ele chega lá embaixo, ele esquenta e ele sobe rapidamente. Chegando nas grandes altitudes, a temperatura é baixa, ele desce. E ele sobe e ele desce. E ele vai formando esse movimento de ciclone. Então o vento começa a ser mais forte e causando problemas destrutivos naquela região. Então o ciclone nada mais é do que um vento formado pela mudança de pressão atmosférica, e a mudança de pressão atmosférica acontece por conta da mudança de temperatura repentina. Nesse caso é um ciclone extratropical. Por quê? Porque acontece fora dos trópicos. Tá certo, pessoal? Mas, professor, esse ciclone ele é muito perigoso, nunca aconteceu antes. Calma, gente. Fenômenos como esse ciclone já aconteceram, por exemplo, em 2004, que foi o ciclone Catarina, que também pegou a região sul do país. E a gente pode ver como lado positivo que ele já está indo embora, como tem aí nas imagens, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e para ficar atento nessas e outras informações, dá um play, eu já passei.